Capítulo 28 de Gênesis, versículo de número 20. Eu estou com a tradução da King James atualizada. Mas vamos ali. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, 21, e eu em paz tornar a casa do meu Deus, o Senhor me será por Deus, 22, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Irmãos, o que está acontecendo é que Jacó, ele já não está mais em casa. Ele é abençoado pelo seu pai, no lugar de seu irmão Esaú. E quando você ver o texto, a gente diz assim: Jacó enganou Esaú. Tanto que, quando você vê Jacó se passando por Esaú, a mãe dele diz assim: teu pai já está perto de morrer. Ele está cego e ele fez um pedido para que teu irmão Esaú vá no campo, casse algo e faça um guisado saboroso para ele. Só que antes de seu pai abençoar seu irmão, eu quero que ele abençoe você. Essa bênção tem que vir para você. E Rebeca olhou e falou: mas como? Como eu vou se passar por ele? Ela disse: eu vou dar um jeito. Eu tenho umas roupas de Esaú comigo. Eu vou colocar um pelo de animais em você, porque Esaú era peludo. E ele disse: mãe, mas se eu enganar meu pai, essa maldição vai recair sobre mim. Ela disse: não vai cair sobre você, que caia sobre mim. Mas por que Rebeca está correndo aquele risco? Será que ela correu à toa? Não. Ela sabia o que Deus falou com ela quando Jacó e Esaú ainda estavam no ventre. Antes dos dois vir ao mundo, Deus já tinha dito a ela: duas nações estão no seu ventre. E o menor, que é Jacó, vai governar sobre o maior. Jacó não sabia daquilo, mas ela sabia. Então, olhando assim aos olhos do próprio filho: mãe, a senhora está errada. Mas ela sabia o que Deus havia falado para ela. Esaú era o primogênito, mas a Bíblia diz que o próprio Deus disse: Esaú vai nascer primeiro, mas quem eu quero que governe é Jacó. Então aqui você já começa a aprender que no que tange a vontade de Deus, não reina quem está na frente, reina quem tem promessa. Quando Deus quer, é quem tem promessa que vai estar no local certo. Você observa que Jacó não tinha nem nascido, e Deus já tinha falado para Jacó quem ele seria. Tem coisas que você precisa entender, não é acaso. Tem coisas que talvez a pessoa que Deus prometeu, talvez nem vive ela esteja. Deus prometeu a ela, mas falando de você. Talvez nem vive está teu pai, tua mãe, ou alguém que Deus falou, nem vive está, mas você está vivendo justamente o que Deus ordenou. Nada poderia mudar isso. E a Bíblia vai dizer que Isaac está velho, e Isaac agora, quando a mãe prepara o guisado saboroso, quando ele chega na casa do seu pai, diz: pai, e seu pai perguntou: quem você é? Ele disse: eu sou Esaú, teu filho. Você não mandou fazer um guisado? Ele disse: mas tão rápido? Ele disse: Deus colocou a caça em meu caminho. E Isaac olhou para ele, Isaac olhou para ele e disse: mas a voz é de Jacó. Ele disse: chega mais para perto. E ele cheirou a Jacó, e Jacó estava com cheiro de Esaú. Ele disse: deixa eu pegar suas mãos.
E quando ele pegou as mãos de Jacó, ela estava peluda. Sua mãe colocou pelo sobre a sua mão. Ele disse: o cheiro e os pelos são de Esaú, meu filho. Ele comeu o guisado saboroso e depois ele abençoou. E Jacó disse, a Bíblia diz que Isaac disse: que o Senhor te abençoe. Por onde tu andar, que o Deus de Abraão e o Deus de teu pai seja contigo. Que o Senhor te dê os territórios dessa terra. Que o Senhor, aonde tu chegar, Ele te abençoe. E que o Senhor abençoe a ti e toda a tua descendência. Há uma palavra poderosa exercida sobre a vida de Jacó. E uma palavra, ela tem poder, irmãos. Uma palavra tem poder de abençoar a vida de alguém. E observa que não tinha nada escrito, era apenas o poder da palavra. Não era como escrito: estou passando tudo o que você tem. Eu estou passando tudo o que eu tenho para você. Era apenas a palavra, o poder de abençoar alguém. Sua boca tem poder, você sabia disso? Você quer ver uma coisa? Tem gente que às vezes está ensinando um filho o estudo e a criança erra o dever. E eu não sei se consciente ou inconsciente a mãe fala dessa forma: que menino burro. Você é burro. Estou te ensinando várias vezes, você não aprende, você é burro. Por isso que você vai ver que a professora vai mandar uma mensagem para você na carteira do colégio, a caderneta. Ou então vai mandar no caderno, dizendo: olha, seu filho está com déficit de atenção. E você chega, você vai ver que na Netflix ele presta atenção. Você vai ver que algumas coisas ele presta atenção, mas na escola ele não consegue, ele está com déficit de atenção. Sabe por quê? Você amaldiçoou o entendimento do seu filho. E o diabo usa isso. Ele usa isso no mundo espiritual para atrofiar o entendimento do seu filho. Uma palavra tem poder. Você está numa briga com seu marido, vira e mexe e diz: essa casa está um inferno. O diabo pega aquela palavra e começa a usar aquela palavra. E você se sente bem na casa da amiga, você se sente bem na igreja, você se sente bem no trabalho. Mas quando chega em casa, aquele ambiente fica parecendo de fato um inferno. Qualquer coisa é motivo para briga. Qualquer coisa é motivo para discutir. Qualquer situação você discute. Porque o diabo pegou aquelas palavras e começou a utilizar aquela palavra no mundo espiritual contra o seu lar. Então a palavra tem poder. Por isso que de uma mesma boca não pode sair bênção e maldição. Você tem que abençoar o seu lar. Você tem que abençoar o seu local de trabalho. Pastor, mas o local de trabalho que eu estou só tem gente que não professa a mesma fé do que eu. Mas você estar ali como luz para fazer a diferença. E você estende a mão e diz: esse local é abençoado em nome do Senhor. Você faz a diferença. Você vai ver que enquanto José estava no Egito, o Egito foi mudado. Aquele período foi diferente. Enquanto Daniel estava na Babilônia, enquanto Daniel estava no Império Medo-Persa, os impérios foram totalmente transformados. Os impérios foram modificados. Depois continuou a mesma coisa. Mas no reinado, no momento em que Daniel estava, no local que Daniel estava, o ambiente era totalmente diferente. As pessoas não influenciavam Daniel. Daniel influenciava as pessoas que lá estavam. Então, quando a gente entende isso, a gente vai saber que o que a gente faz, o que a gente pronuncia tem poder e exerce poder sobre a vida de alguém. E o que é que vai acontecer agora? A Bíblia vai dizer que seu pai abençoa ele. E Esaú, quando chega, vai saber que seu irmão tomou a sua bênção. Mas olha para mim. Ele já tinha perdido o direito de primogênito. Ele trocou por um prato de lentilha com seu irmão Jacó. Olha para cá, irmãos. O que é o direito de primogênito? Após a morte do pai, ele teria direito a herdar todas as posses da família, ser o líder da família e ainda adquiria promessas espirituais sobre ele. Quando ele foi feito a negociação para que ele trocasse, a Bíblia vai dizer que ele disse: do que me serve esse direito se eu não tenho nada? Olha a diferença de Jacó para Esaú. Esaú quer trocar uma promessa por causa de um momento. Jacó tem uma promessa de ser grande.
E naquele momento ele não tinha nada, mas não abriu mão da promessa. Aprenda, não é o tudo que faz você ter a promessa, é a promessa que faz você ter o tudo. Esaú não tinha a promessa que Jacó tinha. Então não importa quem está na sua frente, o importante é aonde Deus vai colocar você. A Bíblia vai dizer que nesse momento, quando Esaú percebe que foi traído, que foi lesado, seu pai foi enganado, o que ele diz? Quando meu pai morreu, vou matar meu irmão. Então a sua mãe escuta isso e diz: meu filho, eu não quero ver morte aqui, não quero ver derramamento de sangue entre irmãos. Foge, vai para a casa de Labão, seu tio, e fique lá, até que a ira de Jacó seja até que a ira do seu irmão seja aplacada. Olha para cá, ele está indo sozinho. Ele está indo o quê? Ei, olha para cá, ele tem família, ele tem mãe e tem pai. Agora ele vai vagar uma caminhada sozinho. Mas quem é que vai acompanhar Jacó? Um amigo? O pai? A mãe? Quem é que vai acompanhar Jacó? Deus. Aprenda. Às vezes vai acontecer um momento em que Deus vai te fazer uma promessa no meio da tua parentela. Mas tem hora que Deus, para cumprir ela, Deus vai ter que te tirar de lá. Tem hora que você vai ter que aprender a desligar o cordão umbilical e fazer uma caminhada em que é só você e Deus. Porque é justamente nessa caminhada que Deus vai dar uma experiência para Jacó. Oh, glória! Você não pegou, por isso não deu glória. É justamente nessa caminhada sozinha por Badarã que Deus vai dar uma experiência pessoal para Jacó. Às vezes você está sentindo falta do pai, da mãe, você está sentindo falta de pessoas, de amigos, e Deus está dizendo: não foram eles que te abandonaram, foi eu que te tirei do convívio deles por enquanto, porque eu quero tratar algo com você pessoalmente. E o que é que vai acontecer agora? Jacó vai cansar. E quando Jacó cansa, a Bíblia diz que ele vai pegar um travesseiro de pedra, uma pedra, e vai colocar embaixo da cabeça. Olha para mim, pega isso aqui. O camarada coloca uma pedra debaixo da cabeça e dorme. Tem gente que tem um travesseiro de pluma e não consegue dormir. Jacó tinha um travesseiro de pedra e dormiu. Você não pegou? Porque quando eu tenho paz, eu durmo em qualquer lugar, irmãos. Oh, glória! Quando você tem paz, você dorme em qualquer lugar. Quando você tem a presença de Deus, e qual é essa paz? É a paz que o mundo não pode dar. É a paz que Jesus, a paz que Deus deu ao homem, que excede a todo entendimento. Jacó dormiu. Agora, olha para cá. Por que Jacó vai dormir num travesseiro de pedra? Porque ele só tem a promessa. Enquanto você tem promessa, o travesseiro é de pedra. Mas a hora que a promessa se cumprir, o travesseiro vai ficar de pluma. Eita glória. Olha para mim, se tu não pegar isso aqui, eu vou parar. Você nunca vai valorizar o travesseiro de pluma se você primeiro não usar o de pedra. Então olha para cá, não pula processo. Não pula os processos, acompanhe gradativamente, porque é um processo que Deus está passando com você. É um processo que Deus está passando juntamente com você. Jacó, então, quando ele dorme, ele vai ter uma visão. E qual é a visão? Ele vai ver uma escada que pega da terra até o céu. E ele vê anjos subindo e descendo. Oh, glória! Anjos subindo e descendo pelaquela escada. E a Bíblia vai dizer que no meio daquela escada, sabe quem é que está? Lá em cima, o Senhor. O Senhor se apresenta para Jacó. Se apresenta onde? Numa escada ou num elevador? Tem gente que por não suportar a escada, porque a escada, aqui ó, é degrau por degrau. Qual é que sobe mais rápido, a escada ou o elevador?
O problema é que quem coloca o elevador para você subir a Deus, e quem coloca a escada para você subir a Deus, e quem oferece o elevador para você entrar é o diabo. A subida com Satanás é sempre mais rápida do que com Deus. Só que o diabo costuma fazer com o ser humano o que fez com Cristo. Colocou Jesus lá em cima, no pináculo, e disse: agora pula. Olha a astúcia do diabo. Subir, ele subiu com Jesus, mas pular, ele disse: pula sozinho.